Olá pessoal, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a ideia de modernidade líquida, tentando fazer o link com esses vídeos que nós estamos fazendo sobre a ideia do sentido da vida, tá bom? Modernidade líquida é a ideia de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, tá bom? O Zygmunt Bauman ele faz um estudo da nossa sociedade e ele cria uma metáfora, que é essa metáfora do mundo líquido, para poder justamente fazer uma comparação, um estudo de como funciona a nossa sociedade hoje em dia, né? O que é que acontece no nosso mundo de hoje? A gente percebe uma grande velocidade, uma grande aceleração, a gente percebe que cada vez mais todo mundo vive numa grande correria e tudo aquilo que nas sociedades anteriores pareciam sólidas, cada vez mais nos nossos tempos atuais, no nosso mundo contemporâneo, parece cada vez mais veloz, cada vez mais fluido, cada vez mais as coisas se transformam com uma dinâmica, com uma velocidade muito diferenciada comparada com o que acontecia na nossa sociedade 50 anos atrás, por exemplo, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu costumo dar esse exemplo de que uma ou duas gerações atrás acontecia de, por exemplo, alguém entrar no emprego e quando essa pessoa entrava no emprego, ela tinha a tendência de ficar nesse emprego por uma quantidade de anos bastante, digamos assim, elevada, né? Por uma série de anos, talvez até para o resto da vida. Para as gerações atuais, para as pessoas que estão aí com 20 anos atualmente, nesse período agora 2019-2020, essas pessoas nascidas então, portanto, a partir dos anos 2000, elas vão ter a tendência de ter uma série de profissões, uma série de empregos, uma série de reorganizações profissionais ao longo da vida. A mesma coisa acontece na dimensão dos relacionamentos, enquanto que a tendência era a pessoa viver um casamento, por exemplo, ao longo de toda uma vida, as relações na modernidade se transformam cada vez mais em relações líquidas, relações cada vez mais rápidas, relações que se transformam numa velocidade muito diferente. Na dimensão da educação, por exemplo, acontece a mesma coisa, né? O conhecimento ele se transforma o tempo todo e hoje em dia uma criança, por exemplo, de 12 anos, ela tem na palma da mão um celular com internet, obviamente dentro de determinadas condições sociais mínimas, né? As pessoas elas têm uma quantidade de acesso à informação muito mais veloz, né? E acaba que aqueles modelos de educação antigos que visavam a memorização, que visavam o processo aí de decorar uma quantidade de informações cada vez maior, tudo isso tem ficado cada vez mais obsoleto, porque cada vez mais o conhecimento ele é dinâmico, cada vez mais as informações elas se transformam, cada vez mais também a quantidade de conhecimento que é construída é muito grande. Então a ideia é que as pessoas elas buscam aí nos seus processos de educação, elas buscam cada vez mais um conhecimento, digamos assim, que seja prático, que seja aplicado e que também possa ser descartado e transformado, né? Então, quando o Bauman ele usa essa metáfora do mundo líquido, ele vai falar principalmente no sentido de uma crítica à nossa sociedade moderna. Ele diz que um dos grandes valores da nossa sociedade, que é a liberdade, é um valor que ele foi prometido, né? Mas esse valor que foi prometido, digamos assim, quando ela é fundada, quando a sociedade moderna é fundada, principalmente com a revolução tecnológica, a gente percebe que em vários setores da nossa vida a gente consegue isso, mas em vários outros setores não, a gente continua tendo uma série de limitações, né? Por exemplo, de uma maneira bem clara, uma das promessas é que quando a gente tivesse aí toda essa revolução na tecnologia, na informática, a gente teria, por exemplo, muito mais tempo para conviver com a família, muito mais tempo livre para fazer o que a gente gosta, mas a gente percebe que com o mundo de hoje o que acontece é que cada vez mais as pessoas têm uma demanda de trabalho cada vez maior e que os eletrônicos, na verdade, fazem com que aquelas demandas que antes ficavam exclusivas na esfera do trabalho sejam também passadas para a esfera da nossa vida pessoal e a gente pode ser a qualquer momento localizado, né, para esse mundo, para esse universo de demandas do trabalho através de um celular, através de um smartphone. Então o Bauman vai dizer que algumas dessas promessas, como essa promessa de liberdade, ela não está sendo conquistada e que a gente tem que repensar o nosso processo civilizatório para a gente poder aí, digamos assim,
conquistar, né, ou então pelo menos se dar conta, perceber o que é que nós queremos enquanto sociedade, tá bom? Uma outra ideia que o Bauman vai trazer é a ideia de emancipação, né, que também é uma ideia que foi produzida, que foi promovida por diversos setores aí na sociedade, nas diversas disputas sociais que existiram no século XX. Ele vai dizer também que a emancipação cada vez mais se parece com algo utópico, cada vez mais a gente tem aí relações de dependências, e essa emancipação ou essa conscientização ela fica cada vez mais distante no decorrer do que tem acontecido na nossa sociedade atualmente, né? Então fica essa ideia de que a gente possa pesquisar mais, estudar mais sobre essa metáfora do mundo líquido, mas a ideia é que nós vivemos num mundo líquido, num mundo de consumo, num mundo de aceleração, e a ideia é que a gente possa refletir, né? Por exemplo, muitas vezes a gente tem determinadas metáforas, principalmente essa metáfora de que, por exemplo, a vida ela é trabalho, a vida ela é consumo, você precisa de dinheiro para poder ter um determinado padrão de consumo, né? A gente tem nesse modelo social, digamos assim, unívoco, como se fosse às vezes o único modo de dar sentido para a nossa vida, né? E eu quero ao longo dessa série de vídeos trazer justamente outras filosofias, outras reflexões, outros modos que a gente possa utilizar para dar esse sentido mais profundo na nossa vida, para que a gente não possa ficar único e exclusivamente com o sentido, às vezes, que a gente tem, de que se você não tem um trabalho, você não vale nada. Então, se você não ganha muito dinheiro e, consequentemente, não tem um alto padrão de consumo, você não vale nada, né? E é essa crítica que esses valores que são dessa modernidade líquida, essa crítica que é trazida pelo Bauman, é a crítica que nós trazemos aqui também, para que a gente possa refletir e procurar um sentido mais profundo das nossas vidas. Continue acompanhando nossos vídeos, grande abraço e até os próximos.